Atualmente eu vejo muitas pessoas se perguntando por que Shadows House é menos popular do que um spin-off odiado de um mangá odiado. Mas nós temos um monte de outras bizarrices acontecendo nos animes dessa temporada. Vive, que é feito pelo autor de Re:Zero, Sentoin Hakenshimasu, que é do autor de Konosuba, estão abaixo de um isekai genérico, e o remake de Shaman King é praticamente tão popular quanto um spin-off mal recebido. A propósito, enquanto eu estava gravando esse vídeo, o remake conseguiu perder sua posição até para Slime Taoshi. Parabéns! Por que isso tudo está acontecendo? Bom, hoje eu vou colocar minhas teorias pretensiosas para desmistificar a fama de determinados animes dessa temporada. E eu vou usar a temporada atual como base para esse vídeo ficar instantaneamente datado. Também vou usar o My Anime List como base, pois é de longe a plataforma mais popular. Ele tem vários problemas e eu duvido que Death Parade é mais popular que Dragon Ball, mas não me adentrando muito nesse assunto, esse tipo de problema do site ocorre mais quando comparamos animes de anos diferentes devido à demografia ser diversa. Quando é um anime da temporada com as mesmas pessoas acompanhando tudo ao mesmo tempo, isso é consideravelmente menos grave. Voltando ao foco, acho que podemos concordar que um dos maiores motivos para alguém consumir algo são impressões iniciais. E para compor uma boa impressão, nós temos 3 coisas: material promocional, estilo artístico e opinião boca a boca. Título claramente não importa, pois senão Minha Irmã Não Pode Ser Tão Bonitinha não seria um título de sucesso. Primeiramente, a imagem inicial que alguém capta de algum produto provavelmente vai ditar a reação inicial dela. Os pôsteres acabam sendo a principal fonte disso. Claro, tem os seus asteriscos, até porque ninguém vai assistir Nagatoro pelo pôster. Provavelmente a imagem mais icônica de Nagatoro é aquela que ela tem os 2 olhos esbugalhados. Essa é uma imagem que chama muito mais atenção do que o pôster em si. Da temporada, o anime com o melhor material promocional é, sem dúvidas, Fumetsu no Anatae, uma adaptação de um mangá da mesma autora de Koen no Katachi, mas mesmo que você não saiba disso, o pôster funciona. Simplesmente é chamativo, como o protagonista está atrás do globo, com toda uma aura misteriosa, tendo algumas pinturas de personagens sobrevoando ele, quase que parecendo um arco-íris. Você consegue perceber imediatamente através da pose e do olhar que o protagonista parece algo sem vida, que é exatamente do que a história se trata, uma pedra que não sabe o que é vida, e que copia a forma física de outros seres vivos. E então você tem um material promocional de Vive, que não é ruim, só que já vi muitos comentários de pessoas dizendo que acharam que esse era um anime de idol e música. Quer dizer, a protagonista é uma idol. Ela até canta, só que o foco não é as apresentações, e sim o tema de IAs autônomas. Tem uma imagem que eu gosto bastante, que é a diva olhando para a cidade, sendo cortada por uma linha vermelha, com uma parte sendo destruída e a outra inteira. É uma representação muito melhor e diz muito mais sobre o anime. E essa imagem ganha muito mais significado conforme você vai assistindo. Existem até detalhes sutis, como por exemplo, a diva não é cortada pela linha vermelha. Agora, o material promocional de Shadows House é algo que representa bem o tema de dualidade, mas não necessariamente os outros aspectos. Shadows House meio que é um mistério, terror, com algumas crianças fofinhas de vez em quando. Se você for olhar as capas dos volumes do mangá, elas fazem um bom trabalho nisso. As bonecas dão uma sensação um tanto plástica devido às cores lavadas, ao mesmo tempo tendo um grande uso de cores quentes e fortes para causar impacto. Isso causa a sensação de mistério sem que perca totalmente a inocência, que é outro aspecto da obra. Em comparação no anime, é quase como se as cores mais fracas ficassem mais fortes e vice-versa. Como eu posso dizer, o uso das cores é algo mais coerente e profissional, só que quando alguém olha pro pôster, o que ele vai pensar é que é um anime meigo com um background gótico. Foi exatamente o que eu pensei inicialmente. O mangá, ironicamente por ter um visual menos refinado, dá uma ideia muito melhor do que a história se trata. Enquanto no anime parece personagens fofinhos num ambiente estranho, no mangá tudo é estranho, até mesmo os detalhes fofinhos. Em segundo, estilo artístico. Estilo artístico único e forte impulsiona fortemente a popularidade de algo. Mudar o estilo artístico de uma franquia já estabelecida quase nunca dá certo, a menos que seja de uma forma muito criativa e ousada. Quase ninguém gostou do redesign de Shaman King. Não por ele ser uma nova proposta de um conceito antigo, e sim porque ele parece um downgrade do estilo artístico do anime de 2001. Claro, isso não é nem de longe o maior problema do remake. Vamos olhar para remakes bem-sucedidos. Fullmetal Alchemist Brotherhood
É uma melhora substancial? Hunter x Hunter 2011 continua bem fiel ao mangá. Se o estilo artístico do anime de 99 é melhor, isso não vem ao caso, pois de qualquer jeito ambos são bons. Shaman King, em comparação, apenas parece barato e sem coração. Entretanto, temos o outro lado dos estilos artísticos ruins, o estilo artístico genérico. Apesar de ninguém gostar dele, ele tem o benefício de ser menos desafiador. Isso de vez em quando acaba funcionando como uma garantia de que algum destaque você vai ter. Vamos falar de Uzumaki, e eu tenho que me conter bastante para não lançar esse anime demais. A vontade é grande, mas o dia não é hoje. Então vou apenas tratar do que é mais relevante para esse vídeo. Esse é um dos animes mais adaptação de visual novel trademark já feito. Os pôsteres dele não são marcantes, só que qualquer pessoa que já viu uma comédia romântica vai olhar esse pôster e instantaneamente entender qual é o gênero. Nós temos as 3 waifus na capa e o protagonista que quase nem aparece direito, olhando pro horizonte. Pronto. É tudo que eu preciso saber. O fato do estilo artístico ser fruto de revistas de como desenhar mangá, nesse caso é um benefício, pois basicamente estabelece a posição de Uzumaki como uma comédia romântica que existe. O que Uzumaki quer é que o consumidor do gênero olhe para ele e pense: eu preciso gastar aproximadamente 276 minutos dos meus próximos 3 meses. Uzumaki parece o gênero que eu gosto, então vai esse treco mesmo. Terceiro e último, Boca a Boca. Seito-in é do mesmo autor de Konosuba e, de certa forma, Seito-in parece algo desconhecido comparado ao fenômeno que foi Konosuba. Eu não sei se vocês se lembram, ou se é apenas eu que não me lembro direito, mas Konosuba não começou popular, ele foi ganhando reconhecimento conforme o tempo. Eu me lembro que numa época teve um monte de youtuber gringo começando a fazer vídeo de Konosuba, dizendo vai assisti-lo, ele é muito engraçado, ou esse é um dos únicos animes bem feitos do estúdio Dean. Seito-in não teve nada disso, pelo menos não até agora. Ele é similar ao seu antecessor e bem seguro. Quando um autor tem 2 trabalhos dentro do mesmo gênero e eles são igualmente bem-sucedidos, é praticamente sempre o caso onde o segundo trabalho tem uma ideia central relativamente diferente do seu antecessor. Diferente o bastante para que não pareça apenas a mesma coisa que o seu trabalho anterior, só que levemente pior. Claro, há exceções, como por exemplo Burn the Witch comparado a Bleach. Só que nesse caso, Burn the Witch nunca teve um objetivo de se tornar algo grandioso que durasse vários anos. Konosuba e Seito-in têm basicamente a mesma proposta, a ponto de que parece que Seito-in é apenas um Konosuba com um background diferente. Claro, ele ainda é um sucesso, mas um sucesso minúsculo em comparação. E geralmente, boca a boca só funciona quando tem uma revelação enorme. Afinal, o que te soa mais interessante e desperta mais a sua curiosidade? O estúdio Jin fazendo algo bom ou o autor de Konosuba fazendo a mesma coisa? A menos que você seja muito fã do cara, a primeira é muito mais chamativa. E acredito que é basicamente isso as minhas teorias explicando a popularidade de alguns animes. Pode ser apenas comigo, mas mais do que qualquer outra temporada, vejo muitas pessoas dizendo que não entendem porque tal anime não ganha reconhecimento. E, bom, essas são as minhas noções de o porquê.